A plateia, em um silêncio sepulcral, acompanhava cada instante. Um segundo antes, Samantha, com os olhos úmidos e um sorriso contido, segurava o diploma, símbolo de anos de dedicação, superação e sacrifícios. No instante seguinte, o papel que representava todas as suas conquistas, o fruto de incontáveis noites em claro e de inúmeras situações humilhantes engolidas, jazia estraçalhado no chão. O ato de violência executado por um garoto mimado, alheio às dificuldades da vida, ocorreu sob o olhar conivente de professores que fingiam não perceber a injustiça. A cena se desenrolava diante dos olhos da própria mãe de Samantha, que, vestindo o uniforme de faxineira, observava a cena com dor e resignação. Contudo, naquele exato ponto, onde tentaram aniquilá-la, Samantha protagonizou um ato surpreendente e impactante, sem precisar de palavras ou violência. Ela simplesmente revelou sua verdadeira essência. É por isso que essa história não termina como começou. O pátio da Langston Hughes High School mais parecia um desfile de adolescentes privilegiados com relógios de grife, mochilas importadas e risos confiantes de quem sempre teve o mundo a seus pés. Em meio a esse cenário de ostentação e segurança, destacava-se a presença de Samantha, que mesmo discreta, exercia um profundo incômodo. Samantha demonstrava aversão a qualquer contato visual, buscando passar despercebida. Usava fones de ouvido constantemente, mesmo sem música, e atravessava os grupos de pessoas como se fosse invisível. Essa atitude, paradoxalmente, incomodava profundamente alguns colegas. A percepção geral era de que ela não se encaixava naquele ambiente. Estudava com bolsa, morava em um bairro distante, calçava o mesmo tênis há 2 anos. Para agravar a situação, era filha da faxineira da escola, Regina. Regina, que limpava salas, banheiros e corredores, era conhecida por todos, alguns a apreciavam, outros a ignoravam. Apesar de tudo isso, Samantha era uma aluna exemplar, com ótimas notas na maioria das matérias, sempre silenciosa, dedicada e pontual, qualidades que a deveriam garantir respeito. No entanto, naquele contexto, o respeito era uma conquista ligada a outros fatores. Já no 3º ano, Samantha havia aprendido a sobreviver naquele meio. Conhecia as pessoas que devia evitar, as áreas proibidas, as piadas a serem ignoradas, e o mais importante, sabia fingir que nada a afetava. Embora evitar se importar fosse impossível, especialmente diante daquele desprezo sofisticado. Tyler, Chase e Logan, com sua elite, não recorriam a agressões físicas, ofensas verbais ou ameaças diretas. Em vez disso, exibiam sorrisos de superioridade, sussurravam frases cortantes o suficiente para que Samantha captasse trechos, criando uma forma de humilhação sutil, porém dolorosa. Samantha sentia a dor, engolia o orgulho e intensificava seus treinos nos dias seguintes. O modesto dojo comunitário, localizado próximo à sua residência, era um espaço pequeno, com tatames desgastados e paredes descascadas. Ali, ela era apenas Samantha, sem o peso de um sobrenome, uniforme escolar ou rótulos sociais. O sensei, um veterano de guerra de poucas palavras, sempre proferia a mesma lição antes de cada treino: controle-se mesmo quando estiver certo. O mundo espera que você exploda, então surpreenda sendo firme e silenciosa. Era dessa forma que Samantha enfrentava o dia a dia, demonstrando força e silêncio, embora a raiva fervesse em seu interior. Faltavam apenas 2 semanas para a formatura e o ambiente escolar estava em clima de celebração. Para muitos jovens, aquele momento representava o início da vida adulta, a entrada em universidades prestigiadas e a busca por uma imagem perfeita, exibida em fotos cuidadosamente elaboradas no Instagram. Para Samantha, no entanto, tudo se resumia a mais um desafio, a mais um percurso repleto de obstáculos que ela precisava superar sem cair. Naquela manhã, a entrega dos convites para a cerimônia de formatura aconteceria na sala dos professores. Os alunos foram chamados em grupos, e Samantha, como sempre, aguardou pacientemente até ser a última. Quando finalmente chegou sua vez, a coordenadora, distraída, organizava papéis. Sem sequer olhar em seus olhos, ela simplesmente disse: "O seu está aqui", entregando um envelope já aberto, com um convite amassado por dentro. Samantha pegou o convite sem agradecer e se retirou. Não sentia mágoa, mas sim uma vigilância constante. Aquilo era apenas mais um dos muitos episódios de pequenas humilhações que ela já havia vivenciado. Contudo, pairava no ar uma sensação inexplicável, a de que algo estava sendo planejado, uma provocação maior que se concretizaria em breve. Ao caminhar pelo corredor, cruzou com Tyler e outros 2 colegas. "Olha só a estrela da turma", zombou Logan, com um sorriso cínico, enquanto Chase fazia uma reverência sarcástica. Samantha cruzou com ele, continuando a caminhar sem parar. Ela não disse nada,
mas a postura de seus ombros estava mais rígida do que o normal, uma mudança que não passou despercebida. Eles ainda não sabiam que ela era faixa preta, desconhecendo que 3 vezes por semana, seu corpo aprendia a cair e levantar, a suportar, a proteger. Mas iriam descobrir em breve, pois a formatura se aproximava, trazendo consigo um momento que mudaria tudo. No dia seguinte, a atmosfera no colégio parecia mais leve e festiva para todos, exceto para ela. Enquanto os colegas compartilhavam orgulhosamente seus convites nas redes sociais, exibindo os nomes dourados e a caligrafia elegante, Samantha guardava o seu convite amassado no fundo da mochila, sem mostrá-lo a ninguém. Na sala de aula, a conversa girava em torno da festa de formatura. Os alunos falavam sobre locais luxuosos, roupas sob medida e jantares privativos em mansões com vista para o lago. Para Samantha, esses assuntos pareciam uma língua estrangeira. Ela já não se sentia ofendida, apenas se fechava em um silêncio prático. À medida que o dia avançava, a cada momento, em cada detalhe, algo a lembrava de que ela não pertencia àquele lugar. Não por não se esforçar o suficiente, mas, paradoxalmente, por se esforçar demais. Era como se o ambiente e o sistema rejeitasse quem não se encaixava na lógica da tradição familiar, do nome de família e da aparência física. Na aula de literatura, a professora distribuiu um texto sobre dignidade, uma crônica escrita por um autor negro sobre identidade e o silêncio imposto. Enquanto a turma lia de forma superficial, Samantha fixou seus olhos na última frase do texto: não basta resistir calado. Um dia, o silêncio tem que virar postura. Ela copiou a frase em seu caderno, e logo abaixo, escreveu uma única palavra: chega. No intervalo, procurou um canto mais isolado no refeitório. Não conseguia comer, sentia o estômago embrulhado. Observava os outros alunos, rindo alto, compartilhando fotos de vestidos, maquiagens e lugares luxuosos. Foi então que Chase se aproximou com aquele sorriso ensaiado, um tanto cínico, e a provocou. E aí, qual a fantasia hoje? Roupa de faxina ou vestido alugado? A fala, desprovida de qualquer agressividade, soava quase displicente, como se a pessoa estivesse simplesmente perguntando as horas. Essa aparente leveza, na verdade, tornava a situação ainda mais perturbadora. Samantha, mantendo a postura, não respondeu, limitando-se a fixar o olhar nos olhos dele, como fizera antes. Contudo, desta vez, algo distinto emanava de seu olhar. Não era apenas resistência, mas uma firme determinação. Chase percebeu. Está brava, zombou antes de se afastar. Naquela noite, ao chegar em casa, a mãe notou a expressão carregada da filha. Foi um dia ruim, indagou. Samantha hesitou em responder. Considerou contar tudo, abrir o coração e desabafar, mas apenas respondeu: foi só mais um dia. Mais tarde, durante o treino, o mestre percebeu algo estranho na maneira como ela se movia. Sua cabeça está pesada, comentou, enquanto ela executava uma sequência de golpes com excessiva força. Ela interrompeu o movimento, respirou fundo e fechou os olhos. Estou cansada de ser machucada, de fingir que não dói. O mestre fez uma pausa, caminhou lentamente até o centro do tatame, parou em frente a ela e disse: se você espera uma autorização para reagir, não a terá. Mas caso alguém ultrapasse os limites, você sabe como agir. Samantha, sem esboçar um sorriso ou dar qualquer confirmação verbal, sentiu uma forte concordância com aquelas palavras, não como uma ameaça, mas como uma certeza. Os dias seguintes foram preenchidos por uma crescente expectativa. A escola estava decorada, os ensaios da cerimônia aconteciam a todo vapor, e os discursos eram repetidos em voz alta pelos mesmos alunos que sempre se destacaram. Tyler, o mais comunicativo, sarcástico e popular, seria um dos apresentadores do evento. Na noite anterior à formatura, Samantha, após seu expediente, passou pelo ginásio. Sua mãe, Regina, ainda estava lá, limpando o chão sozinha, esfregando uma área próxima ao palco. Está quase tudo pronto, disse Regina ao ver a filha entrar. Samantha observou o ambiente, tudo impecavelmente limpo, iluminado e organizado. Contudo, para ela, aquele lugar ainda representava um desafio. Será aqui? Ela se questionou internamente. Sim, na frente de todos. Sim, Samantha respirou fundo, aceitando a situação. Então, tudo bem. A mãe observou a filha com uma expressão de surpresa, mas não fez nenhuma pergunta, prosseguindo com suas tarefas domésticas enquanto a jovem deixava o ginásio em completo silêncio. Ao se deitar naquela noite, Samantha, para sua própria surpresa, não sentia medo, mas sim uma sensação rara, quase translúcida, a clareza. Ela sabia exatamente qual seria o ambiente que a aguardava no dia seguinte. Conhecia os desafios e as expectativas, e antecipava até mesmo as ações dos outros. Pela primeira vez, porém, a ideia de fugir não a assustava.
Não haveria gritos, nem escândalos, nem a necessidade de se curvar. Ela simplesmente estaria presente, completa, preparada, porque o que viria a seguir não seria uma erupção de emoções, mas sim uma resposta cuidadosamente elaborada. Na manhã seguinte, o ginásio exibia uma atmosfera diferente. As arquibancadas estavam adornadas com faixas e balões em tons dourados. Um palco centralizado decorado com flores brancas e tendo como pano de fundo uma grande bandeira da escola, refletia a luz de holofotes estrategicamente posicionados para valorizar os formandos. Cada detalhe fora meticulosamente planejado para a perfeição visual, visando criar, em fotos e vídeos, a imagem idealizada da excelência acadêmica. Mas todos que ali entravam sabiam a verdade. A beleza aparente da situação escondia segredos e problemas que eram cuidadosamente disfarçados. Samantha chegou antes dos outros, sem companhia. Usava um vestido simples, porém sofisticado, que uma vizinha havia feito para ela nas últimas semanas. Seus cabelos estavam presos e seu rosto sem expressão. Ela segurava a bolsa com as duas mãos, como se ainda temesse ser barrada, mas ninguém a impediu. Alguns professores a saudaram rapidamente, outros a ignoraram, mas ela já estava habituada a isso. O ginásio foi se enchendo gradualmente, pais vestidos com roupas elegantes, adolescentes rindo em voz alta e flashes de câmeras por todos os lados. Samantha procurou um lugar mais reservado e sentou-se. Sua mãe ainda não havia chegado, pois tinha pedido para trabalhar até mais tarde e vir direto sem trocar de roupa. Enquanto esperava, Samantha observava atentamente tudo ao seu redor. Externamente, ela parecia tranquila, mas internamente algo a agitava. Não era medo, mas sim a certeza de que aquele dia seria crucial, com um desfecho importante. Dentre todos os formandos, Tyler foi o último a chegar. Ele trajava um terno elegantemente feito sob medida e caminhava com a confiança de quem desfila em um tapete vermelho, recebendo olhares e admiração. Vários colegas o cumprimentaram com apertos de mão calorosos, trocando risadas e comentários animados sobre a noite especial que se iniciava. "Hoje vai ser inesquecível", exclamou Tyler, a voz vibrante de entusiasmo. Samantha ouviu suas palavras, mas permaneceu impassível sem responder. A cerimônia teve início. O diretor subiu ao palco e proferiu um discurso solene sobre os temas de mérito, dedicação, tradição e as promissoras perspectivas do futuro. Os nomes dos formandos eram chamados um a um, acompanhados por uma suave melodia de fundo e aplausos contidos. Cada formando subia ao palco, recebia o diploma com um sorriso, posava para as fotos e acenava para as famílias e amigos presentes. Enquanto isso, Samantha aguardava ansiosamente. Na terceira fileira da arquibancada, sua mãe apareceu. Visivelmente cansada, ainda vestindo o uniforme de trabalho da faxina, acomodou-se em silêncio. Não carregava consigo um celular, flores nem maquiagem, apenas seus olhos marejados. Olhos repletos de orgulho, de lembranças e de exaustão. Samantha observou a cena e sentiu a respiração se acalmar. Finalmente seu nome foi anunciado, um dos últimos da lista, Samantha Regina dos Santos. O som de sua nomeação ecoou por todo o ginásio. Um breve instante de silêncio pairou no ar, uma pausa quase imperceptível, como se a multidão hesitasse em aplaudir. Mas ela, com passos decididos, avançou. O vestido esvoaçava suavemente a cada movimento, e seus sapatos, embora não de salto alto, mantinham-na firme. As mãos estavam secas, o olhar fixo. Recebeu o diploma da coordenadora com um discreto aceno de cabeça, sem esboçar um sorriso, pois não necessitava. Desceu os 3 degraus do palco e iniciou a travessia do corredor central, passando pelos formandos. Foi nesse momento que Tyler bloqueou seu caminho, questionando em tom zombeteiro: "E aí, bolsista, vai pendurar esse papel na sala de limpeza?" O comentário, embora discreto, foi audível para os presentes, provocando risadas. Samantha parou por um momento, mas manteve o silêncio, prosseguindo. Tyler, com 2 passos rápidos, posicionou-se ao seu lado, e em um gesto premeditado, tomou o diploma de suas mãos. Samantha virou-se para ele. "Devolve." "Calma, é só um papel", disse ele com um sorriso, e sob o olhar de alunos, professores e pais, rasgou o diploma ao meio. O rasgar do papel, um som seco e abrupto, cortou o ar como um tapa violento. Foi um rasgo curto, grosseiro, um corte definitivo que pôs fim a algo. Imediatamente um silêncio constrangedor se instalou na sala, um silêncio que não continha risos nem aplausos, apenas uma pausa tensa e indefinida, como se ninguém soubesse o que fazer ou dizer. A coordenadora, visivelmente perturbada, desviou o olhar da cena. Um professor, movido pela situação, se levantou, mas hesitou, sem saber como agir ou intervir. Um segurança, posicionado à distância, observava a cena com cautela, parecendo indeciso sobre o que fazer.
No andar de cima, a mãe de Samantha, tomada pela surpresa e preocupação, levou a mão à boca num gesto de choque. Samantha, com uma calma surpreendente, agachou-se lentamente, recolheu os 2 pedaços rasgados do diploma e guardou-os cuidadosamente em sua bolsa. Ela permaneceu em silêncio, com a cabeça erguida, demonstrando força e determinação. Tyler, aparentemente esperando uma reação imediata, recuou um passo, mas Samantha apenas o encarou por um segundo a mais do que o habitual, antes de retornar calmamente ao seu lugar. Somente naquele momento ela percebeu que todos os olhos estavam fixos nela, mas não por compaixão, e sim por pura expectativa. As pessoas ali presentes, ansiosas, esperavam uma reação explosiva, desejavam vê-la descontrolada, chorando, gritando ou entrando em conflito. Mas Samantha, consciente da situação, não daria a ninguém o prazer de presenciar tal cena, pois sabia que o que ela tinha para mostrar ainda estava por começar. No ginásio lotado pairava uma quietude estranha, quase sufocante. Depois do momento solene da entrega dos diplomas, a atmosfera parecia diferente, tudo soava normal. A voz do mestre de cerimônias no microfone, antes clara, transformou-se em um murmúrio distante, um ruído de fundo. A leitura dos últimos nomes e os aplausos, antes cheios de alegria, aconteceram de forma mecânica, automática. Todos tentavam aparentar distração, mas os olhares, mesmo os mais sutis, permaneciam fixos em Samantha. Ela permanecia sentada, as mãos repousando no colo, com o olhar fixo à frente, o rosto sereno, sem lágrimas, sem qualquer reação que destoasse, apenas os olhos fixos, como se sua mente estivesse em outro lugar, mas não estava. Ela estava ali, presente, consciente, atenta a cada mínimo detalhe. Do outro lado, Tyler, antes conhecido por suas piadas com Chase e Logan, agora exibia um tom diferente. As risadas, antes espontâneas, não vinham mais com a mesma naturalidade. Era como se, por trás da fachada debochada, ele buscasse uma aprovação que já não existia. Alguns colegas desviavam o olhar, enquanto outros franziam a testa, demonstrando evidente desconforto. Mesmo entre as pessoas mais desinteressadas, algo havia mudado. O incidente, que antes poderia ser considerado engraçado, agora era visto como algo horrível e cruel, e todos testemunharam. A coordenadora, mantendo a postura profissional, prosseguia com a cerimônia, anunciando os últimos nomes, agradecendo aos pais, como se nada de errado tivesse acontecido. No entanto, suas palavras soavam vazias e artificiais. A atmosfera estava pesada e tensa. Havia uma fissura na imagem de perfeição daquela noite. Ao final da cerimônia, os formandos foram liberados para as tradicionais fotos com suas famílias. O ginásio se transformou em um turbilhão de abraços, cliques de câmeras e poses posadas. Samantha se levantou, pegou sua bolsa e caminhou vagarosamente em direção às arquibancadas. Sua mãe a esperava de pé, com os olhos marejados de emoção. "Filha", disse Regina, abraçando Samantha. "Está tudo bem, mãe, mas está tudo bem", respondeu Samantha. Regina segurou o rosto da filha com as mãos, tentando controlar a raiva e a indignação que sentia, sabendo que não adiantaria reclamar, exigir explicações ou chamar alguém para resolver a situação. Ali tudo era resolvido nos bastidores, em meio a influências e sorrisos hipócritas. Mas o que exatamente a filha havia feito? Permanecer impassível diante da humilhação, essa atitude comunicava mais do que qualquer protesto verbal. Enquanto os demais conversavam em tom discreto, o professor Elliot, de História, aproximou-se. Ele era um dos poucos professores que sempre demonstrara respeito por Samantha. Com um olhar constrangido, ele a chamou pelo nome. "Samantha, eu presenciei o que ocorreu." Samantha, no entanto, não demonstrou qualquer emoção. Aquela situação era inaceitável. O professor, percebendo a gravidade da situação, confirmou: "Eu sei." Hesitando por um instante, ele ofereceu sua ajuda se precisar. "Posso conversar com a direção e registrar um relato." Samantha respondeu, decidida: "Não precisa. Eu mesma vou resolver isso, à minha maneira." O professor a observou atentamente por um breve momento e compreendeu que naquele olhar não havia arrogância, mas sim uma profunda convicção. Ele então, concordando com a decisão de Samantha, disse: "Tudo bem, mas se precisar de mim, por favor, me procure", e em seguida afastou-se. Mais adiante, Chase e Logan posavam para fotos com suas famílias, exibindo sorrisos como se nada de anormal tivesse acontecido. Tyler, por outro lado, demonstrava inquietação. Seus olhos procuravam por Samantha entre os grupos. Ao avistá-la, ele fez uma pausa, talvez esperando alguma reação, um confronto, mas Samantha simplesmente o encarou. Seu olhar era direto, limpo, sem qualquer sinal de raiva. A resposta inesperada o abalou profundamente, muito mais do que qualquer reação agressiva poderia ter feito.
Ao deixarem o ginásio, os alunos se dispersaram, alguns indo para os carros, outros em conversas animadas e despedidas. Samantha caminhava lentamente com a mãe, sentindo o peso dos olhares curiosos e julgadores em suas costas. Um grupo de pais cochichava e um deles, notando que sua filha admirava Samantha, afastou-a rapidamente com um comentário sussurrado. Do outro lado do estacionamento, a coordenadora conversava em voz baixa com 2 funcionários, e o nome de Samantha foi mencionado rapidamente. Um deles demonstrou visível desconforto. Naquela noite, a cidade mergulharia em uma atmosfera estranha, não por causa de um evento chocante, mas porque algo corriqueiro, o desprezo disfarçado, a crueldade sutil, fora exposto, e ninguém mais conseguiria fingir que não havia percebido. Contudo, para Samantha, aquilo era apenas o início. Ela sabia que a situação não terminaria ali, pois certos limites, uma vez ultrapassados, tornam-se irreversíveis. Quando você ultrapassa os limites com alguém que se acostumou a silenciar suas emoções por tanto tempo, se prepara para ouvir o que sempre foi reprimido. E essa liberação estava próxima, mas não como um berro, e sim como uma demonstração de força. O estacionamento da escola ainda fervilhava. Carros manobravam, pais se despediam e estudantes faziam as últimas fotos para as redes sociais. Samantha caminhava em passos lentos, com a mãe ao lado, carregando a bolsa onde agora estavam os 2 pedaços do diploma rasgado. Samantha não falava nada, mantendo a cabeça erguida e o olhar fixo no horizonte. Atrás delas, alguns alunos ainda murmuravam sobre o que aconteceu, com medo de serem mal interpretados. A tensão era palpável, mas ninguém fazia nada. Parecia que todos esperavam que a situação fosse apenas mais um acontecimento passageiro, mas para Tyler aquilo não era o bastante. Encostado no capô de um carro esportivo no canto do estacionamento, ele observava Samantha e sua mãe se distanciarem. A ausência de reação dela, o fato de ela não ter demonstrado qualquer emoção, irritou Tyler mais do que uma agressão física. Ele antecipava uma cena, esperava que ela gritasse, se descontrolasse, implorasse ou se humilhasse, mas ela simplesmente agiu como se estivesse acima de tudo, como se nada o que acontecesse pudesse afetá-la. Ela nem se defendeu, comentou Chase, tentando amenizar a situação, mas sem sucesso. Só engoliu o choro, completou Logan. Contudo, Tyler não parecia sentir alívio. Sua mandíbula estava tensa, os olhos semicerrados, fixos em Samantha como se a observasse atentamente, temendo que ela conseguisse escapar do seu controle. Ela se acha superior a nós, murmurou Tyler com raiva. Bobagem, ela só está sendo orgulhosa, tentou minimizar Chase. Orgulhosa, ela está se achando a última bolacha do pacote. Vai ver só o que vai acontecer, retrucou Tyler, irredutível. Antes que seus amigos pudessem argumentar, Tyler caminhou em direção a Samantha, sendo imediatamente seguido por Chase e Logan. Samantha e sua mãe estavam quase alcançando o portão lateral da escola quando ouviram passos rápidos atrás delas. Ei! Gritou Tyler, chamando Samantha em voz alta de modo que pais e outras pessoas próximas pudessem ouvir. Samantha interrompeu a caminhada, girando o corpo vagarosamente para encarar o grupo. Ainda está com o papel, Tyler zombou, arqueando uma sobrancelha. Quer que eu assine os pedaços, prosseguiu, com um sorriso zombeteiro. Regina, a mãe de Samantha, franziu a testa, a indignação transparecendo em seu rosto. Samantha, porém, tocou o braço da mãe suavemente, em um gesto silencioso de acalmá-la. Em seguida deu um passo à frente, posicionando-se entre Tyler, Chase, Logan e sua mãe. Já chega, Tyler, vá para casa, ordenou Samantha com firmeza. Já chega nada, respondeu Tyler, cruzando os braços. Acha que só porque ficou parada ali no palco, feito uma estátua, virou heroína agora? Chase e Logan, que estavam lado a lado com Tyler, soltaram gargalhadas sarcásticas. Algumas pessoas próximas constrangidas desviaram o olhar, fingindo não acompanhar a cena. Outras curiosas observavam a troca de palavras, aguardando o desfecho. Tyler se aproximou mais um passo, invadindo o espaço pessoal de Samantha. E agora Samantha perguntou com tom desafiador. Vai pedir ajuda pra mamãe, vai chorar ou vai continuar aí, com essa cara de quem quer bancar a forte? Samantha manteve a postura, completamente impassível. Me deixe passar, pediu com a voz calma, mas decidida. O tom de Tyler mudou abruptamente. E se eu não deixar? Questionou, a voz agora mais baixa e ameaçadora. Foi nesse instante que ele, no movimento impulsivo, estendeu a mão direita e tentou segurar o braço de Samantha, agindo de forma rápida e instintiva, como alguém que não está acostumado a ter limites impostos. Samantha, que antes aceitava tudo sem reclamar, não se submeteria mais. Com um movimento rápido e elegante, ela girou o corpo, desviando do toque de Tyler.
Desequilibrado, Tyler cambaleou para frente, dando 2 passos incertos. Antes que Chase pudesse reagir, Samantha se virou para ele, com um olhar fixo e determinado. Não tentem, avisou. Chase paralisou surpreso. Logan recuou um pouco. Tyler, ainda confuso com a situação, olhou ao redor, percebendo que a confusão chamava a atenção de outros. Pais, professores e outros alunos observavam a cena. Samantha, então, dirigiu seu olhar ao segurança da escola, que se aproximava rapidamente. Você viu? Perguntou calmamente, apontando para o braço que Tyler havia tentado agarrar. O segurança parou. Vi, então faça seu trabalho, respondeu. Um silêncio total tomou conta do ambiente. Tyler, por um instante, pareceu considerar continuar, mas a presença de tantos espectadores superou sua confiança. O segurança se aproximou com uma expressão severa. Vocês 3 se afastem agora. Isso é um absurdo, protestou Chase, mas ninguém mais lhe dava atenção. A hierarquia de poder se reverteu naquele instante. Os 3, visivelmente desconcertados, recuaram alguns passos. Não foram intimidados por violência física ou palavras agressivas, mas sim pela demonstração de uma habilidade que lhes faltava, o controle absoluto. Samantha, sem contato físico, sem sequer elevar a voz, havia subjugado todos. A vitória dela era clara, e eles reconheciam a derrota. Ao passo que os 3 se afastavam, o som de palmas discretas reverberou no ambiente. Não era uma celebração, mas um gesto de admiração e respeito. Professores trocavam olhares constrangidos e surpresos. A mãe de Samantha, apesar do silêncio, expressava orgulho em seu rosto. Vamos para casa, mãe. Vamos, disse Samantha e juntas deixaram o local pela porta lateral sem o diploma, mas com algo inestimável que ninguém poderia lhes tirar. No dia seguinte, o colégio Langston Hughes amanheceu em um silêncio incomum. Mesmo depois das aulas terem terminado, a escola ainda estava movimentada. Alunos e seus pais buscavam documentos na secretaria, professores organizavam os materiais e arquivos, e funcionários limpavam a bagunça da festa de formatura. De fora, para quem passava pelo portão, tudo parecia normal e organizado, mas internamente pairava um clima de tensão e desconforto perceptível. Embora ninguém comentasse abertamente, todos sabiam o que causava aquela atmosfera. No refeitório, 2 professoras conversavam em voz baixa sobre o que viram no estacionamento. Uma delas, conhecida por evitar se envolver em conflitos, agora demonstrava preocupação e arrependimento. Como podemos ficar em silêncio diante do que aconteceu? Vimos tudo. Ela não gritou, não chorou, só ficou ali, e aqueles meninos quase a cercaram. Ela se defendeu sem sequer tocar em ninguém. No corredor da direção, os comentários deixaram de ser sussurros. A coordenadora, que havia ignorado o episódio do diploma rasgado durante a formatura, agora revisava relatórios com uma expressão preocupada. E se essa história chegar aos pais da comissão, murmurou ela para o diretor. Precisamos tomar alguma atitude. Diante do que presenciamos e permitimos que acontecesse sem intervenção, surge a questão: o que diremos sobre isso na sala dos professores? Localizada na outra extremidade da escola, o Sr. Elliot, que havia se aproximado de Samantha na noite anterior, elaborava um documento formal. Ele descrevia com clareza e objetividade, sem adornos, apenas os fatos que testemunhou: uma tentativa de agressão física contra uma aluna bolsista. A aluna, demonstrando autocontrole, firmeza e sem qualquer agressão, evitou que a situação se agravasse. Após redigir o relato, o Sr. Elliot assinou, guardou-o em uma pasta e o entregou à secretaria. Na área administrativa, a atmosfera era incomum. A família de Tyler, o agressor, ligou logo pela manhã, não para se desculpar, mas para minimizar os impactos do ocorrido. O pai de Tyler, advogado com grande influência na cidade, exigia que qualquer registro contra seu filho fosse evitado. Ele argumentava, ao telefone, que tudo não passou de uma brincadeira mal interpretada. Contudo, desta vez, o silêncio conivente da escola não parecia mais ser uma opção viável. Alguns membros da administração escolar reconheciam que ignorar o ocorrido seria insustentável. Enquanto isso, no dia seguinte, Samantha passava o tempo em casa com sua mãe. Não havia compromissos fora de casa, nenhuma atividade nas redes sociais, e nenhuma tentativa de tornar público o que estava acontecendo. Ela agia normalmente, mantendo a discrição habitual, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma calma que só se encontra quando se faz o que é necessário, mesmo que ninguém reconheça o esforço. Filha, disse Regina, aproximando-se. Você sabia que ele ia tentar te provocar de novo com o café, não é? Samantha concordou com a cabeça. Eu sabia. E não teve medo, tive, mas mais do que medo, eu tinha certeza do que eu não queria mais. A mãe segurou a mão dela por um instante em silêncio.
em uma comunicação que não precisava de muitas palavras. Na parte da tarde, o telefone tocou. Era da escola. Samantha atendeu. A voz do outro lado era da coordenadora. Samantha, gostaríamos de pedir que você comparecesse à escola amanhã. A direção deseja conversar com você e com sua mãe, se possível. Qual o motivo? Formalidades, procedimentos internos. Não se preocupe, não é nada contra você. Samantha permaneceu em silêncio, porém ciente de que aquela era a primeira vez em 3 anos que a escola admitia a responsabilidade. No dia seguinte, Samantha e Regina caminharam juntas até a diretoria. Regina vestia o uniforme escolar, não por estar trabalhando, mas porque não possuía outras roupas. Entraram na sala do diretor com passos decididos. O diretor as recebeu com um sorriso forçado, enquanto a coordenadora, agora nitidamente constrangida, segurava um bloco de anotações. O diretor, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, começou: Samantha, antes de tudo, pedimos desculpas. A escola falhou. Deveríamos ter intervido durante a cerimônia e também depois. Samantha ouvia atentamente, sem demonstrar surpresa, apenas uma profunda compreensão da situação. O diretor continuou: informamos também que os 3 alunos envolvidos na situação serão suspensos por tempo indeterminado. Os pais já foram avisados. Haverá um registro interno. Regina respirou fundo. Pela primeira vez, a voz da filha era ouvida e pela primeira vez, havia consequências para a violência sofrida. A coordenadora prosseguiu, explicando que a direção emitiria um novo diploma, com uma cerimônia formal de entrega. Ela expressou o desejo de que Samantha comparecesse pessoalmente à escola para recebê-lo. Samantha se moveu ligeiramente para a frente e respondeu que se a entrega fosse uma formalidade obrigatória, ela não se importaria de não estar presente, mas que, se fosse um gesto de respeito, ela aceitaria. O diretor, após uma breve hesitação, confirmou que a entrega seria um ato de respeito. Samantha se levantou e afirmou que compareceria. Ao deixar a sala, Regina, a mãe de Samantha, tocou o braço da filha e disse que ela não precisou se impor, mas que a partir daquele momento, ninguém mais a subestimaria. Samantha esboçou um sorriso discreto, não por ter vencido, mas porque finalmente havia sido reconhecida. E acima de tudo, porque ninguém mais ousaria destruir o que ela havia construído com tanto esforço. 2 semanas se passaram desde a formatura. Para a maioria dos alunos, a vida já seguia em ritmo acelerado, com viagens, festas e novos projetos. Contudo, para Samantha, o tempo parecia correr de maneira distinta, mais lenta e ponderada. Samantha retomou sua vida cotidiana, com os treinos rigorosos no dojo, as aulas e estudos preparatórios para a universidade, e as manhãs ao lado da mãe, auxiliando em atividades domésticas simples. Apesar de a vida continuar desafiadora, algo sutil havia mudado. O silêncio que a envolvia não era mais o mesmo. Agora, era um silêncio carregado de espaço, de respeito. Naquela terça-feira pela manhã, ela retornou à escola para receber, de forma discreta, o novo diploma. Não houve uma cerimônia formal sem palco, decorações festivas ou longos discursos. Apenas uma sala modesta, uma mesa impecável, 2 cadeiras e olhares que a observavam de maneira diferente. Na recepção, a funcionária que antes a tratava com frieza, a recebeu com um sorriso gentil e ofereceu-lhe um café. Samantha estranhou a atitude, mas apenas agradeceu com um aceno de cabeça. Na sala da diretoria, o novo diploma estava sobre a mesa, cuidadosamente guardado em uma pasta elegante, com o brasão da escola e a assinatura do diretor. É apenas um pedaço de papel, observou Regina. Mas agora parece que eles finalmente compreenderam o significado que ele carrega. Samantha concordou com a cabeça e com delicadeza pegou o diploma. A importância não residia no valor financeiro do documento, mas sim no simbolismo de sua perseverança, que permaneceu inabalável mesmo quando todos esperavam que ela sucumbisse. Temos algo mais para você, anunciou o diretor, retirando o envelope do fundo da gaveta. Dentro, havia uma carta da Universidade Estadual confirmando sua aprovação, mas também uma surpresa, um complemento de bolsa, financiado por uma fundação local de apoio ao esporte e à educação, que cobriria integralmente seus custos de moradia e transporte. O documento havia chegado naquele dia. Parece que alguém do corpo docente encaminhou seu histórico, explicou ele, com um tom levemente constrangido, e seu nome foi selecionado. Samantha abriu o envelope, leu a carta e respirou fundo. Obrigada, murmurou. Ela não derramou lágrimas, não demonstrou euforia, apenas absorveu o momento. Ao deixar a escola com a mãe sem aclamações nem espectadores, o som de seus passos firmes ecoava pelo corredor, enquanto alguns rostos curiosos surgiam. O professor Elliot, que a aguardava na saída, acenou em cumprimento.
Uma das secretárias, sem dizer nada, levantou o polegar em um gesto discreto de aprovação, e até mesmo um dos alunos que sempre zombava das piadas de Tyler desviou o olhar, constrangido, ao cruzar com ela no estacionamento. Não foi uma vitória barulhenta ou chamativa, mas sim uma vitória sutil, silenciosa e inquestionável. No caminho para casa, no ônibus lotado, Regina retirou o diploma da pasta e o observou. "Sabe o que mais me comove?", perguntou ela, olhando para a filha. "É saber que você triunfou sem usar a força, mas sim demonstrando grandeza. Isso, minha filha, ninguém pode tirar de você." Samantha, então, olhou pela janela. Lá fora, o mundo continuava com sua agitação, com as buzinas dos carros, os ruídos da cidade e os passos apressados das pessoas. Mas por dentro dela sentia uma tranquilidade difícil de descrever. Ela não sentia necessidade de vingança. Não precisava mais provar nada a ninguém. Seu único desejo era seguir em frente, e agora ela podia, pois havia enfrentado situações que muitos não teriam suportado. Mais do que apenas resistir, ela havia vencido, sem comprometer sua essência. Meses depois, Samantha agora caminhava por corredores completamente novos. A faculdade, embora não ostentasse luxo ou exibisse estudantes imitando executivos, era dela. Ela tinha uma bolsa integral e morava em um quarto modesto na residência estudantil. O que ela mais ansiava, liberdade para ser genuína. Pela primeira vez, não precisava mais se diminuir para se encaixar, nem se silenciar para ser aceita, tampouco esconder suas raízes para ser respeitada. O ambiente ali era diferente, mais transparente, mais autêntico, talvez mais desafiador, porém mais verdadeiro. No campus, alguns colegas estavam cientes de seu passado, não porque ela os informava, mas porque ocasionalmente alguém de sua cidade natal a reconhecia. Ao vê-la caminhar confiante, com a mochila nas costas e um olhar sereno, percebiam que a garota outrora invisível agora era impossível de ignorar. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Em uma tarde de sexta-feira, Samantha recebeu um e-mail de sua antiga escola, um convite. A coordenação queria que ela retornasse para ministrar uma palestra aos novos alunos bolsistas. Desejavam que ela abordasse o tema da resiliência, que se tornasse um modelo a ser seguido. Ela leu o e-mail 3 vezes, e um sorriso de ironia, e não de orgulho, surgiu em seus lábios. A mesma escola que durante anos a havia tratado como uma exceção, agora a solicitava como referência. Ela concordou, não movida pela vaidade, mas ciente de que haveria outras jovens como ela naquele lugar. Talvez, se uma delas a visse ali de pé, com a mesma serenidade e voz decidida, compreendesse que era possível perseverar sem se deixar corromper. No dia da palestra, o ginásio era o mesmo de sempre, com as mesmas luzes, degraus e estrutura. No entanto, algo havia mudado. Ela foi recebida com respeito, com professores que antes a ignoravam agora lhe cumprimentando e alguns, constrangidos, não ousando encará-la. Samantha subiu ao palco sem pompa, sem excessos. Havia apenas um microfone e cadeiras preenchidas por alunos atentos. "Eu sou a filha da Regina. Aquela senhora que vocês ainda veem por aqui com o uniforme azul", ela iniciou. "Por 3 anos eu me sentia deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Não era por falta de dedicação, mas porque me convenceram de que minha presença era provisória, sujeita a condições e, no fundo, apenas tolerada." Ela fez uma pausa, observando as expressões no público, alguns visivelmente constrangidos, outros emocionados. "Mas sabe o que eu aprendi com isso? Que lugar não se pede, se conquista e se mantém com firmeza. O respeito não se conquista com imposição, se constrói. E essa construção leva tempo, pode doer, e talvez ninguém te aplauda no início, mas o silêncio se fazia presente. Vocês não precisam recorrer à agressão para se defender, não precisam se sentir inferiores para se adaptar, nem se calar para sobreviver. Basta se lembrar de quem vocês realmente são, mesmo quando tentarem destruir vocês por dentro." Nesse momento, a plateia irrompeu em aplausos, não barulhentos, mas sinceros. Ao deixar o palco, uma jovem bolsista abordou. "Você achou mesmo que não ia aguentar?" Samantha respondeu. "Achei várias vezes, mas descobri que eu não estava sozinha. Eu só não sabia o quanto eu era forte." Ao cruzar a porta da frente do colégio pela última vez, Samantha teve uma certeza. O pedaço de papel, outrora rasgado em um ato de desrespeito, não definia sua vitória. O verdadeiro diploma, um certificado de resistência e superação, estava gravado em sua alma. Ela não triunfou através de confrontos ruidosos ou atos de vingança. Sua conquista foi forjada na firmeza de suas convicções, na coragem de manter a cabeça erguida e na integridade de seus princípios. Foi por isso que ela de fato venceu.
Esta é a história de Samantha, uma jovem que, apesar de ter seu diploma simbólico destruído publicamente, demonstrou que a dignidade é inabalável, indestrutível e imperecível. Você já passou por algo semelhante, já precisou engolir o orgulho e perseverar diante da humilhação? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois sua história pode ser uma fonte de inspiração para muitos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas próximas narrativas emocionantes e transformadoras, onde a justiça sempre encontra seu caminho. M.